Instrução espiritual. A Gênese planetária. Livro A Caminho da Luz. A comunidade dos espíritos puros. Capítulo 1. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo. O Senhor Supremo do Universo, que é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios e milênios, distando do Sol cerca de 149 milhões e 600 mil quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade
e as possibilidades na direção da nova escola dos seres. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. A criação da Lua, ainda capítulo 1. Nessa computação de valores cósmicos, em que laboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Como falávamos, livro A Caminho da Luz, editora FEB, capítulo 1, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós deliberamos colocar, vez por outra, alguns capítulos do livro A Caminho da Luz, aqui no canal Novamente Espiritismo, onde a prioridade é o Evangelho de Jesus, é o Novo Testamento, comentado pelo Espírito Emmanuel, exatamente para que não venhamos a perder de vista quem é Jesus. Observemos, Jesus faz parte dessa comunidade do sistema aqui solar como espírito puro, como eleito de Deus, do Senhor Supremo, justamente para organizar a vida aqui no planeta Terra. Primeiramente, ele fez parte desse grupo que construiu o planeta Terra. É uma comunidade de espíritos puros, como diz o Emmanuel. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então é algo extraordinário. Jesus faz parte dessa comunidade, é um desses espíritos puros que gerenciam, que governam aqui o sistema solar. E ele com a responsabilidade dirigida diretamente para o planeta Terra, mas não é só o planeta Terra, mas em especial o planeta Terra. Cada planeta tem o seu Cristo, tem o seu governador, e ele acompanha a formação do planeta desde o início. Segundo a ciência terráquea, mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era esse espírito puro, com toda a formação no sentido da sabedoria e do amor, eleito por Deus
como um dos dirigentes aqui do Sistema Solar. Então, é algo extraordinário que nós, espíritas, precisamos saber. Quem puder dar uma olhada nesse livro, é um livro extraordinário. É um livrinho simples. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, vai colocando o texto de maneira bem simples, numa linguagem acessível a qualquer pessoa. Ele não vai usar linguagem científica, filosófica, não vai aprofundar os termos técnicos da ciência, não. Ele vai usar uma linguagem simples, exatamente para que nós conheçamos quem é Jesus e como se deu a formação do planeta. E mais adiante ele vai colocando para nós a própria formação da Lua, e a seguir ele vai falando sobre toda a história do planeta, da vida planetária, no sentido mais amplo, com a visão espiritual. Então é algo extraordinário, importante que nós possamos buscar essa instrução espiritual. A instrução espiritual gera uma consciência espírita, onde nós vamos raciocinar de maneira adequada as questões trazidas pelo Evangelho e ratificada pelos espíritos trabalhadores de Jesus, como é o caso do Espírito Emmanuel, que exatamente traz para nós detalhes do mundo espiritual no sentido da governança aqui do planeta Terra. Ele mesmo vai dizer, né, que Jesus é o governador. E nas entrelinhas, o tempo todo, nós estamos percebendo, com as mensagens dos Espíritos, esta verdade maior sobre Jesus, o que vai muito além da religião, da apresentação que a religião faz. Nós precisamos unir a espiritualidade, as instruções dos Espíritos, com a ciência terráquea, exatamente para que a nossa visão possa ser ampliada numa compreensão mais profunda da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de amor e de sabedoria, de filosofia, de ciência, mas, acima de tudo, é uma mensagem da espiritualidade maior, chamando a nossa atenção para o aproveitamento do tempo. Nós precisamos aproveitar o tempo e, se possível, nos dedicarmos todo o tempo na apreciação das questões espirituais, sem desprezarmos as obrigações materiais do dia a dia, aquilo que tange as responsabilidades com a família, com o local de trabalho e com todas as questões materiais, inclusive de manutenção do próprio corpo de carne, questão da vestimenta, a questão da higiene, a questão da alimentação. Ora, mas isso é algo muito primário. Nós temos que buscar aprofundar o nosso entendimento nas questões também espirituais, porque nós somos espíritos. Nós interagimos no mundo material com a vestimenta de carne e interagimos no mundo semimaterial ou no mundo espiritual com a vestimenta perispiritual, que é uma matéria que é contido, ou é constituído, melhor dizendo, por uma matéria menos grosseira, por uma matéria mais rarefeita, que nos veste quando estamos fora do corpo de carne. Então, nós precisamos entender a grandiosidade de Jesus, ou a grandeza de Jesus, como um espírito que faz parte dessa comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Supremo Senhor do Universo, e ele trabalha o tempo todo em benefício do planeta Terra. Nós precisamos dirigir nossas petições a ele numa conversa simples, mas numa conversa sempre consciente de quem é Jesus. Precisamos conhecê-lo e precisamos conhecer também
os enunciados do Evangelho trazidos por ele e psicografados pelo evangelista Mateus, pelo evangelista Marcos, Lucas e João. Nós precisamos conhecer os atos da vida dele, mas, acima de tudo, o pensamento dele a expressar-se naquelas expressões simples, naquelas palavras simples, mas que são palavras de vida eterna, que jamais passarão. Tanto que nós outros hoje, 2000 anos após a chegada dele, cá estamos nós, buscando de maneira interessada e sincera o entendimento do ensinamento do Evangelho. Mas isso deve ser uma busca de toda a humanidade. Cada vez mais a humanidade irá se debruçar sobre as questões trazidas por ele, em resumo, para a facilidade da fraternidade e da convivência harmonizada, a questão, por exemplo, do amai-vos. Nós precisamos priorizar o amai-vos uns aos outros, porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não faz corrupção, quem ama não engana, quem ama não trai, quem ama opta sempre pelo bem geral e não para o interesse pessoal tão somente.